Olá! De volta, estou com você para falar agora sobre Neurogestão Organizacional, um outro curso de neurociência aplicada da Uninter. Eu vou discorrer um pouquinho com você sobre as disciplinas que você vai ter neste curso. A primeira delas, neuroliderança e neurocoaching. Se você é um gestor, se você trabalha nessa área, você precisa liderar pessoas, correto? Você já imaginou que poderia fazer isso a partir dos conhecimentos do cérebro e do sistema nervoso? Você já pensou que você poderia utilizar recursos desses conhecimentos para gerir processos cerebrais? Quando uma pessoa, por exemplo, de repente está um pouco mais nervosa, um pouco mais ativa, existiria algo que você poderia fazer para trazê-la para a normalidade? Você já pensou que poderia utilizar de estratégias para motivar as pessoas a partir de como o cérebro se motiva, compreendendo como que esse processo se dá na pessoa? Então, neuroliderança é algo muito interessante, a partir do qual você tem uma leitura completamente diferente de como interagir com as pessoas, de como ler o que está acontecendo com a pessoa e como tocar em determinados pontos para que auxiliar ela a ter o melhor desempenho possível. Isso é neuroliderança e neurocoaching. Uma outra disciplina, a segunda do curso, Mindfulness Leadership. Leadership é a expressão para liderança, ou seja, a forma que a gente lidera, né? Mindfulness, o que é isto? Antes de explicar o que é Mindfulness, eu vou lhe perguntar uma coisa. Você pensa muito? Quantos pensamentos você tem em uma hora, em um dia? De 12 a 18 mil pensamentos. Mais de um pensamento por segundo quando a gente está muito agitado. É muito pensamento, correto? Nesse monte de pensamento, a gente desfoca. Às vezes a gente perde aquilo que a gente está fazendo porque vem uma ideia, vem outra ideia. Ou seja, a nossa mente está sempre, continuamente inquieta. E a gente consegue aquietar essa mente? Tente silenciar sua mente por 5 segundos. Vou contar aqui. Conseguiu? Provavelmente não, correto? Ou seja, você não controla os seus pensamentos. Então não é você que pensa eles, são eles que te pensam. É possível fazer diferente? Mindfulness sugere que sim, que nós podemos treinar a nossa atenção, que a gente pode acalmar os nossos pensamentos. E isso não é coisa de meditação no sentido budista ou no sentido de transcendência e espiritualidade. Isso é aplicado nas organizações. Para te dar um exemplo, a Google utiliza esse tipo de treinamento nos seus funcionários. Ou seja, conhecer isso, aplicar isso para os outros e para si, modifica completamente o desempenho de uma organização. Mindfulness Leadership. Por outro lado, em todos os grupos, em todas as organizações humanas, nós temos conflitos. Neurociência aplicada à gestão de conflitos, negociação e mudança. Seria mais fácil lidar com conflitos se você conhecer como que o conflito se dá dentro do cérebro? Ou estratégias de gerir e até mesmo de resolver esses conflitos? É isso que você vai ver nesta disciplina. Uma outra muito bacana, jogos, gamificação e gestão de pessoas. Você já deve ter observado que quase tudo na atualidade está gamificado, né? Até um aplicativo de celular para você ter um GPS, quando você obtém alguns resultados, você ganha pontinhos, né? Para fidelização, enfim, os games são fantásticos. Você já viu alguém jogando e perde a atenção daquele jogo, quando a pessoa está ligada ali, né? Criança com hiperatividade praticamente não tem quando está diante de um celular. Por quê? Porque o jogo nos motiva. Aliás, o jogo não foi criado pelos homens. O jogo está no mundo animal. Então ele é antes da cultura. Ele tem um efeito fantástico sobre nós. Nessa disciplina você vai ver como aplicar isso para gerenciar melhor as pessoas. Neurociência, gestão estratégica e inovação. Se você compreende melhor o cérebro, você consegue ser uma pessoa mais inovadora. Você poderia, por exemplo, criar um ambiente no seu cérebro, fazer estratégias técnicas para que você se torne uma pessoa mais criativa e mais inovadora. É isso que você vai ver nesta disciplina, inclusive perceber que várias empresas no mundo inteiro já utilizam isso, neurociência, para otimizar o processo de inovação. Aliás, se a gente não inova, a gente acaba sucumbindo num mercado extremamente competitivo, correto? Neurocomunicação e comunicação não verbal ligada à gestão de pessoas. Por que neurocomunicação? Porque a comunicação se dá através do cérebro. Você deve observar que eu estou gesticulando o tempo todo, que eu me emociono, que eu falo mais alto, que eu falo um pouquinho mais baixo.
O que isso tem a ver? Eu estou comunicando emoções de uma forma não verbal para você. A comunicação não verbal ela é muito mais forte que a comunicação verbal. Se você está gostando ou não está gostando do que eu estou falando, não tem a ver tanto com o conteúdo, mas como eu estou fazendo isso. E se eu estivesse diante de você, eu poderia ler o seu corpo e saber se você está gostando ou não do que eu estou falando. A partir disso, mudar o meu jeito de funcionar. É simples, funciona e a maior parte da nossa comunicação tem a ver com isso. Nessa disciplina, então, você vai observar e vai conhecer os recursos que podem ser utilizados e utilizar esses recursos, treinar isso com as pessoas. Naturalmente que se comunicando melhor, a comunicação é tanto o aspecto que mais impulsiona uma empresa como a fonte de confusões entre as pessoas. Às vezes a pessoa diz, entendi, sai dali e faz outra coisa bem diferente, né? Compreender e utilizar isso para a comunicação torna o processo todo muito mais eficaz, eficiente e eficaz. Muito bem, eu falei um pouquinho então do curso de Neurogestão Organizacional, um curso de neurociência aplicada da Uninter. Volto a dizer, uma tendência do mercado completamente inovadora que está chegando no Brasil. Se você quer se atualizar, quer sair na frente, faça esse curso com a gente.